Olá, este é o Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre, que fica localizado no Rio de Janeiro, no bairro Cosme Velho, aqui do lado do Cristo Redentor. Nós temos outras duas unidades aqui no Rio de Janeiro, que é o Hospital Adventista em Itaboraí e também o Centro Médico Adventista em Botafogo. Se você quiser conhecer uma de nossas unidades, agendar uma consulta ou um exame, entre em contato com a gente nesse telefone que aparece aqui para você, 21 30 34 4000. E se você quiser conhecer um pouquinho dos nossos conteúdos, você pode acessar as nossas redes sociais, que estão aqui na descrição desse podcast, e também conhecer as especialidades que a gente tem, os exames que a gente oferece. Tudo isso está no nosso site, tá bom? Então você pode acessar. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre autoestima e cirurgia plástica. Qual é a real conexão entre essas duas expressões, essas duas coisas? Será que um procedimento estético ele pode realmente transformar a forma como a gente se vê ou como a gente se sente? Será que essa busca pela perfeição ela pode se tornar um desafio emocional? No episódio de hoje, no Silvestre Cast, a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação entre beleza, bem-estar e autoestima. Para isso, a gente tem um convidado muito especial que está aqui com a gente, que é o cirurgião plástico, Dr. Evan Magalhães, que aceitou o nosso convite. Muito obrigada, seja bem-vindo, Dr. Evan. Muito bom tê-lo aqui com a gente. E nós temos também uma outra convidada que está a caminho, mas ela está presa ainda no trânsito. Se ela chegar a tempo, ela vai se juntar a nós para contar um pouquinho da experiência dela. Enquanto ela não chega, a gente vai conversando então com o Dr. Evan. Doutor Evan, conta primeiro para a gente como é que foi aqui o seu primeiro contato com o hospital, há quanto tempo o senhor Desculpa, não é senhor, é você. Há quanto tempo você realiza cirurgias plásticas? Qual é o tempo aí da tua experiência médica nessa área? Conta para a gente primeiro um pouquinho aí da tua história. Eu fui convidado a participar de cirurgias no Hospital Silvestre em 1989, quando eu terminava a minha residência médica. O staff era meu chefe no serviço de residência, e desde então ele me convidou e eu comecei a auxiliá-lo em procedimentos, não só aqui como lá fora também. No ano 2000, a convite de nosso querido Dr. Gideon, foi nosso diretor por muitos anos, eu assumi a posição de staff, saí da posição de auxiliar e assumi a posição de staff. E nessa época, curiosamente, hoje até a gente conversava no centro cirúrgico com vários outros colegas, nós éramos todos os peixinhos. E hoje nós somos os cirurgiões responsáveis, né? Nas diversas especialidades, na urologia, na cardiologia, na cirurgia plástica, na cirurgia geral, mas naquela época nós éramos todos garotos, né? Então hoje vocês recebem hoje nós os auxiliares. Estamos auxiliando os auxiliares. Tá certo, que bom. É uma vasta experiência, né, que você tem aí já de muitos anos, né, nesse ramo. Bom, no consultório, quais seriam assim as razões que levam as mulheres a buscar pela cirurgia plástica? Será que isso é mais uma questão estética ou de autoestima? O que realmente pesa nessa decisão? Normalmente o paciente procura a correção de imperfeições, né? Imperfeições que se instalaram com o tempo, imperfeições que fazem parte da própria constituição do paciente, né? E o que a gente observa é que, de acordo com a faixa etária, a busca muda, né? Se eu atendo uma paciente na faixa de 52, 53, 54 anos, normalmente ela vem buscar por uma plástica facial. Se eu atendo uma menina de 20, 22 anos que passou por uma ou duas gestações, normalmente é uma plástica abdominal, a lembrança da juventude, do corpo perfeito que num tempo tão recente ela tinha, né? E que, por consequência de uma gestação, aquilo se perdeu. Ela busca restituir essa forma, né? A menina que tem a mama pequena e que quer a mamoplastia de aumento. E a gente vê que essa estatística ela também é muito cultural, né? No Brasil, há coisa de 30 a 40 anos atrás, as próteses de mama, a cirurgia de aumento, eram implantes muito pequenos, de 130 ml, de 160 ml, quando a gente estava muito ousado,
né? Hoje não se fala em nada menos de 260. E houve uma universalização desse conceito da mama grande, que o brasileiro nunca ligou para a mama grande, né? Era o bumbum que chamava mais atenção, né? E hoje já está havendo uma autocrítica em cima de alguns exageros que foram praticados no passado em busca dessa universalização do conceito de beleza, que é muito particular, né? Essa busca por uma tida perfeição, né? Digamos assim, que o perfeito tinha que ser de uma determinada forma, de um determinado tamanho. Então, se não tivesse daquela forma, aí não estava bom, né? Você saía do padrão. Exatamente. Agora, existe um perfil de paciente que você percebe que está realmente preparada para a cirurgia e outro que pode estar exagerando na expectativa? Como é que você faz essa avaliação de quem está pronta ou não para a cirurgia plástica? Existe o exagero, né? Normalmente a paciente que procura o exagero, ela encontra um médico que oferece a ela o exagero, né? O exagero é o demasiado, é o excessivo, né? Então são aqueles preenchimentos labiais totalmente fora do padrão de beleza que a gente chama de demonização facial, ao invés da harmonização facial, né? E depois esses pacientes tentam reverter esse resultado, voltando à normalidade. Isso ocorreu na prótese de mama também, volumes excessivos. Hoje o número de explante aumentou, pacientes tentando reverter e removendo a prótese, você tem uma mama flácida e faz-se uma mamoplastia, o que poderia ter sido feito no passado. Pacientes que procuram a plástica para reduzir a mama, uma mama grande, e querem incluir no procedimento a inclusão de uma prótese, né? Se você tem matéria-prima excessiva, por que você vai remover mais do que você precisa para incluir um outro artefato que tem as suas complicações próprias? Parece não fazer muito sentido isso, né? Exatamente, mas essa prática mais comum. Foi incentivada durante um certo período. Ficou comum, né? Não faz parte do meu discurso, mas... Hoje não acontece tanto ou ainda acontece muito isso? Ainda acontece, ainda acontece. A consequência disso é que, às vezes, a troca da matéria-prima original por um artefato dá a esperança de que a montagem, que o resultado se mantenha por um tempo maior. Aquele artefato ele também tem um peso, ele também causa queda, né? E você removendo mais tecido, qual é a consequência? Você desfuncionaliza uma mama, né? Que, na verdade, quando a gente fala da estética e da autoestima, né? Quando você fala só da estética, o que importa é a forma. Quando você fala da autoestima, até medicamente falando, o que importa é a função, né? Então, quando você consegue preservar, oferecendo a forma, oferecendo aspectos estéticos agradáveis, preservando a função sem agredi-la, na minha opinião, é o resultado de ouro. Seria o ideal, né? Seria o ideal. Perfeito. A cirurgia plástica, ela pode resolver problemas de autoestima ou é preciso que a paciente ela trabalhe também alguns aspectos emocionais? E como é que é feita essa orientação em relação a isso? É um ponto muito delicado. Muitas vezes, na grande maioria no pós-operatório, nós sentimos que essa paciente que apresenta alguma peculiaridade que não foi percebida poderia ter sido melhor investigada com o auxílio de um psicólogo, né? Eu já tive paciente que, durante a consulta prévia, ela falava: eu quero mama pequena, eu quero mama pequena. Quando acabou a cirurgia, era uma cirurgia conduzida, era um implante mamário, uma cirurgia conduzida por anestesia local e sedação. Acabou a cirurgia, ela, sem ver o resultado, as primeiras palavras que ela falou foi: não gostei, ficou pequeno. E ela, durante todo o período pré-operatório, ela insistia que ela queria uma mama pequena. Era uma mulher de 1,80 m, muito bonita, né? E foi um problema no pós-operatório. Até que eu fui procurado pelo psiquiatra dela, que declarou que era uma paciente com perfil masoquista. Então ela criou uma situação para que ela fosse maltratada. Nossa. Tanto por ela, como por mim.
Ou E seja, te envolveu num problema exatamente, como psicológico é que que ela você tinha. vai perceber essa sutileza, né? Nós conseguimos chegar a um ponto e, não, vamos tirar essa prótese, vamos botar uma prótese bonita, condizente com o seu tamanho, né? E ela me culpava, mas você não teve sensibilidade para perceber isso? Eu falei, não, eu cumpri o seu desejo, Uhum. né? A minha função é, eu posso aconselhá-la, mas eu tenho que cumprir o seu desejo. E aí tudo se reorganizou e ela ficou muito satisfeita e hoje me manda pacientes. Que bom que terminou tudo bem, né? Mas a autoestima é, é o valor que as pessoas dão a elas mesmas, né? Quando esse valor está restrito a aspectos corporais, né, a plástica pode oferecer integralmente o que ela busca, né? Quando esses valores são muito mais amplos, né, ela vai ter que buscar a complementação desse trabalho, desse mal que a incomoda, é, no seu todo, Uhum. né? Eu costumo dizer que a boa cirurgia é aquela plástica independente. No passado nós dividíamos o que era restaurador, o que era estético. Hoje é uma coisa só. E a forma como eu entendo isso é que, num pós-operatório, independente da cirurgia que foi realizada, quando eu sinto que o resultado tocou a alma, ela foi reparadora. Perfeito. E eu acredito que já aconteceu situações onde a paciente chega no consultório e você precisa dizer não. Em alguma, você percebe que aquilo ali de repente vai fazer mal, ou enfim, ou que ela não estava até emocionalmente preparada para a cirurgia. Como é que é lidar com uma situação assim? Do médico ter que dizer não, não Aham. vamos poder fazer isso nesse momento. Tem vários aspectos. Eu já recebi paciente que se queixava de uma determinada parte do corpo e que eu achava que a cirurgia, que o custo-benefício da cirurgia pudesse ser pior. Uma mama que precisava de uma pequena retificação, que o custo desse benefício seria uma cicatriz que talvez não evoluísse bem, né? E essa paciente, eu contraindiquei a cirurgia, essa paciente voltou 4 meses depois e falou: ou você me opera ou eu vou procurar outro. Eu falei: eu te opero. Ela estava decidida, né? Uhum. Então, acho que o desejo é um bom ponto de partida. Paciente que realmente deseja a cirurgia, né? E tem assim alguma situação que é, da questão da saúde física mesmo, que possa impedir uma mulher de fazer uma cirurgia A depressão. plástica? A depressão. Eu acho que isso é um fator crucial. Quando você percebe que o paciente está emergindo, não é um bom momento. Mas quando ele está emergindo, é extremamente favorável. Porque vai ajudar, né? É extremamente favorável. E sem ser essa questão emocional, tem algum outro impeditivo? Por exemplo, essa mulher quer fazer uma cirurgia plástica, mas ela está, sei lá, com um nódulo em alguma parte do corpo e que pode ser alguma coisa. A orientação, há alguma orientação? Não, vamos primeiro cuidar disso aqui, para Sem depois dúvida. ver a Sem dúvida. Em plástica. primeiro lugar, a saúde e depois aspectos estéticos, né? Mesmo que isso pode ser protelado. Sim, sim. Né? É importante, né? É E importante às tudo vezes isso. você ouve uma queixa que não tem valor nenhum e o paciente está maximizando. Entendeu? Que não procede. Uhum. Né? É, há um tempo atrás se discutia um assunto chamado dismorfismo. Né? O dismorfismo é quando você nunca está satisfeito com essa estética, essa busca, ela é incessante. Uhum. Dentro da psiquiatria, o que se diz é que muitas vezes isso eclode de feridas psíquicas que o paciente acha que com aquele procedimento estético isso vai ser resolvido, isso vai ser sanado, como se fosse um curativo. Né? E aí você faz o procedimento e a ferida continua aberta. Aí ele procura outro. Né? Então são aquelas cirurgias de nariz estilo Michael Jackson, né? Que ele vai de um bom resultado até a sequela. Uhum. E pacientes que têm uma busca incessante. Né? O excesso, a demasia, isso é muito ruim. E tem umas situações também que hoje a gente vê até com mais frequência, às vezes em noticiários, né, matérias,
de procedimentos que às vezes tem um nome específico, me fugiu agora, mas é quando o médico ele faz assim, é como se fosse um combo, né? Ele faz a cirurgia abdômen, ele faz a mamoplastia, ele faz o glúteo, ele faz tanta cirurgia e a mulher perde tanto numa cirurgia dessa que depois ela fica com uma sequela e assim, não cicatriza ou acontece algum problema. Então, assim, existe um limite também, né, doutor? Existe, existe. Isso é muito bem observado na cirurgia pós-cirurgia bariátrica, né? Na paciente que perdeu 40, 50 quilos e que deseja, no único procedimento, fazer todo o reparo possível, né? A mamoplastia, abdominoplastia, a plástica facial, Até porque vai ficar com o sobra de lifting, pele em o lifting várias de, sim. partes mesmo, né? E o ideal é que isso, na minha opinião, é que isso seja feito aos poucos. Por etapas, Porque né? a espoliação é muito grande. Aquele paciente já é um paciente com todo um metabolismo modificado, com absorção modificada, normalmente com hematócrito levemente anemiado, né? Então, eu acho que fazer as coisas devagarzinho é melhor. Não há necessidade disso. É Não cansativo para a equipe precisa. médica, é muito é, é, sacrificante para o paciente, um pós-operatório difícil, mas há quem faça dessa forma. Entendi. Mas não é o melhor, né? Não, eu acho que não. Não é o indicado. Eu acho que o ideal, no máximo, 5 horas de sala. 5, 6 Entendi. horas de sala. Agora a gente tem um problema muito grande que é a questão da mídia e das redes sociais, que elas influenciam por essa busca pela cirurgia plástica por qualquer motivo, para qualquer coisa, né? Você percebe que isso tem afetado a expectativa das pacientes de uma forma geral? Sim. Da mesma forma que você muda um padrão social de estética, como era o padrão da mama no passado, que você o transforma num padrão europeu, num padrão americano, isso é midiático. Uhum. Né? Então as pessoas são suscetíveis a essa influência. O aumento do lábio, o preenchimento facial, é, tudo isso é mídia. São as atrizes, os amigos, né, que estão sendo submetidos a esse tipo de procedimento e criando um padrão que nem sempre é o ideal. Alguns se arrependem, mas eu acho que a É, mídia tem uma influência muito grande e principalmente os jovens estão extremamente suscetíveis a essa influência porque eles navegam incessantemente, né? Eles é consomem verdade. a mídia com muito apetite. E a gente tem visto realmente cada vez mais, né, como você já mencionou, pessoas procurando cirurgiões agora para retirar, né, para Exatamente. desfazer aquilo que elas O caminho colocaram, reverso, e né? aí é bem mais complicado, né? É. Bem mais difícil. Bom, muitas mulheres sentem medo do pós-operatório da recuperação, né? Será que existe alguma coisa, algum procedimento, né, que crie mais receio nessa recuperação? Ou todos vão ter um cuidado assim mais ou menos parecido? O que fazer então para de repente tirar um pouco esse É, medo da cirurgia? é, é natural o receio daquilo que a gente não conhece, do desconhecido, né? Uma paciente que vem ao consultório para fazer o seu segundo lifting de face, ela já passou por isso. Então ela não tem determinados questionamentos que ela teve no primeiro procedimento, né? Eu acho que a base você tem que trazer o conhecimento, né? Essa é a origem da palavra doutor, né? É o professor, é aquele que ensina, que educa, Uhum. né? Então você tem que ser bem claro e passar por todos os pontos, pré-operatório, a indicação, o que ela busca, se procede, se não procede, o que é melhor para ela, como é esse pós-operatório. Tem uma história muito curiosa, que é o médico dando as explicações pertinentes a uma cirurgia que o paciente ia se submeter, né? E olhando no olho e sendo muito claro, muito calmo, muito elucidativo. E o paciente, o médico pergunta para o paciente, depois de todas as explicações, desculpe, Não tem problema algum. Celular de médico ficar desligado é complicado. o médico pergunta ao paciente, depois de todas essas explicações, né, qual é a sua profissão? Uhum. Aí o paciente fala, olha, doutor, eu compro cavalos.
mas o meu critério não é pela conformação física do cavalo, não é pelos dentes, como se diz. Eu olho no olho e eu sei que esse é um bom cavalo. E aí eu compro. E olha, doutor, eu vou lhe dizer uma coisa. Se o senhor fosse um cavalo, eu lhe compraria. Então eu acho que é isso, é a Foi franqueza. um elogio Foi e um tanto, elogio, né? né? Eu acho que é isso, é a franqueza, né? É ser claro, o mais claro possível, o mais educativo possível, Uhum. né? Eu acho que isso traz a tranquilidade, porque o que dá o medo é o desconhecido. É verdade. As pessoas sentem medo daquilo que elas não conhecem. E na sua experiência, qual é o impacto que você percebe emocional que seja mais comum entre as pacientes após a cirurgia? Elas se sentem mais felizes, mais confiantes, ou algumas ficam decepcionadas, enfim. Porque além daquela expectativa, né, muitas já estão muito convictas do que querem e conversam e entendem e tal. Mas assim, como é que tem sido esse pós-cirúrgico, esse lado emocional? Você percebe que elas ficam satisfeitas? Existem os dois aspectos, né? Tem o paciente que ele é insatisfeito por si só, né? Tem o paciente que ele é insatisfeito por motivo real, Uhum, que nós não conseguimos alcançar o resultado que gostaríamos. aham, Não é uma argila, não é uma, tem toda uma dinâmica, né? Esse tecido ele se movimenta, ele se retrai e algumas vezes o resultado fica prejudicado não por consequência propriamente do ato médico, mas uhum. dos próprios fenômenos naturais do corpo, né? Mas o que a gente deseja é que o percentual de pacientes satisfeitos seja bem superior Seja maior, aos né? insatisfeitos, né? Com E quando o certeza. paciente se mostra insatisfeito e a gente acha que é viável, reopera-se. Entendi. Bom, a gente vai dar uma pausa bem curtinha agora, porque a nossa convidada conseguiu chegar, ela enfrentou um trânsito difícil e ela chegou. Raquel, seja bem-vinda, muito obrigada por juntar-se a nós. E a Tudo bem, Raquel? gente estava aguardando você chegar, porque não são todas as mulheres que fazem cirurgia plástica e que aceitam falar, né, do que Sim. fez, por que fez, né, de repente é um momento da vida ali que acha que precisa fazer algo e vai se sentir melhor por isso. E o nosso tema aqui, né, a gente falando sobre autoestima, né, e essa questão de beleza e da confiança e tudo mais. Então, Raquel, conta pra gente, né? Primeiro, deixar você respirar, né? Bebe uma aguinha, mas conta pra gente, o que que te levou a decidir fazer os procedimentos que você fez? Eu vou deixar que você diga quais são. Se foi uma vontade antiga ou se isso surgiu assim de repente na sua vida. Então, desde nova eu fiz dois procedimentos. Eu fiz a parte da cirurgia plástica estética do nariz e a prótese de silicone. Uhum. A prótese eu sempre tive vontade desde pequena porque é aquela coisa da menina, né? Que toda amiga tem começa a ter o peitinho e você não tem. E eu nunca tive nada. Então, assim, realmente a gente se vê não só em questão de estereótipo, né? De questão da mulher tá com peito e tal, mas você se olha e fala assim, nossa, todo mundo tem e eu não tenho. Então Uhum. você realmente tem uma estima um pouco baixa por conta disso. E eu não me via, eu fui crescendo, fui vendo que todo mundo tinha e eu não tinha. Uhum. Então eu não me via como, depois que já de adulta, né? Eu não me via como mulher. Então, não era só questão da minha estima, mas também de como eu me sentia por dentro. A parte psicológica também juntou muito, porque eu tinha vergonha de tirar a blusa, de ficar de biquíni. Eu não botava biquíni quando era criança, nem depois de adolescente, tinha mais vergonha ainda. Uhum. Então eu deixava de fazer muitas coisas do meu dia a dia por conta dos meus seios. Então foi uma coisa que eu nunca tive problema assim de falar, eu não vou fazer. Não, era uma coisa que eu sempre dizia, eu vou fazer, Uhum. vou colocar. Fui contra a minha família não queria, né? Uhum. Então foi uma coisa que realmente eu fiz por vontade, assim, era uma coisa que era sonho Uhum. para eu me sentir como mulher, como pessoa, como Raquel. Então,
É uma coisa assim que realmente foi bem legal para mim. E você então já fez essa cirurgia Sim. já adulta? Já adulta. Já adulta. Eu tinha 22 anos. 22 anos. E como é que foi o teu pós-operatório? Foi tranquilo? Não. Foi meio traumático? Muito como é traumático. Que foi? Ixi. Porque eu não tinha nada, então o tamanho da prótese que eu queria era um pouquinho maior. O médico já havia me falado que não dava, mas ele falou que iria tentar. Então, não sei se, né, doutor, se é o normal, mas ele foi com 3 tamanhos e me explicou na hora: olha, vai ser 3 tamanhos, a gente vai tentar ver qual que cabe. O tamanho que eu queria era um pouquinho maior, mas ele já havia me dito que talvez não seria o correto, mas eu deixei nas mãos dele, tanto que eu falei, eu pedi uma coisa mais, o mais natural possível, né? Tanto que quem olha não diz que eu tenho. E na hora realmente não coube o tamanho que eu queria, foi o tamanho médio, né? Mas ficou normal, ficou muito bom. E durante o processo de cicatrização e o pós, o dia depois, parecia que estava rasgando a minha pele. Foi uma coisa pavorosa. A pele Eu deve ter ficado muito sensível, muito, né? eu chorei muito. No dia seguinte eu não queria mais, eu queria voltar atrás. Mas depois eu tomei remédio, eu consegui passar aquela dor bem sufocante. Você já passou por isso com alguma paciente, doutor Evan? De repente alguém no dia seguinte querer desistir da cirurgia, refazer talvez? Cada paciente tem a sua sensibilidade própria, né? O mesmo pós-operatório pode ser absolutamente indolor ou tolerável para um paciente, como para outro pode ser. Ele tem um limiar de resistência à dor mais baixo, né? Então isso é muito particular, né? O que a gente tenta fazer ao máximo é a analgesia. É você apagar essa trilha da dor. Tem pacientes que vêm para fazer uma plástica de mama, uma plástica abdominal, que tem a memória de uma cesárea sofrida, de um pós-operatório, até de uma outra cirurgia sofrida. Então, ele vem com aquela memória de um pós-operatório de sacrifício, de dor. Ele já chega sentindo dor antes da cirurgia acontecer, né? Já vem com aquela expectativa. Então, quando a gente consegue apagar essa trilha da dor, né, melhora, até imunologicamente melhora muito. Agora, para apagar essa trilha, aí depende realmente dos medicamentos, ou seja, manter aquela pessoa... A técnica e medicamentos, né? O que eu achei muito bacana que a Raquel colocou é o aspecto psicossocial. Não era só a autoimagem, porque a gente pode restringir essa palavra de autoimagem àquilo que você olha no espelho, aquilo que reflete, que retorna para você, né? Mas não, era muito mais amplo, né? Então, essa autoestima era a inibição, a timidez que aquilo provocava, e o caractere secundário fundamental na mulher, que é diferente do homem, são as mamas. Né? Então você começa sendo uma perdedora. Né? E em 50 minutos você corrige um problema que é muito mais fácil ser corrigido na sala de cirurgia do que no psiquiatra ou no psicanalista. Verdade. É verdade. E Raquel, acho que depois da cirurgia você deve ter sentido assim mudanças não apenas na aparência, né? Claro que no primeiro dia não foi tão bom assim, mas com o passar do tempo, mas na forma como você se percebia e como se você se relacionava com outros, com as outras pessoas. Como é que foi isso aí para você? Com o tempo a gente vai se reconhecendo, né? Então, eu era uma Raquel antes da cirurgia, e depois da cirurgia eu me vi como outra pessoa, porque você se sente mais imponente, né? Você se sente mais dona de si. Então, às vezes você deixava de fazer algo por vergonha, e quando você se vê, não, agora sim sou eu, você se reconhece naquela imagem ali de mulher, de empoderamento, você realmente consegue se colocar. Então, minha estima melhorou muito, o meu poder de fala, de me colocar, né, ali não só na minha socialização de amigos, né, na minha roda ali, mas no meu contexto total. Tanto psíquico, como, né, o doutor falou, como, né, no meu dia a dia. Foi algo bem... que foi meu divisor de águas. A cirurgia foi o teu divisor de águas, né? Que legal, muito, muito bacana isso. Você já falou que a tua família no início não te apoiou, né? Não. Eles
essa resistência que eles ofereceram e talvez esse questionamento, tinha algum motivo específico? Era algum tabu? Enfim. Não, medo de cirurgia. Medo mesmo. Medo. Da minha família todo mundo tem medo e eu não tenho. E eu acho que esse aspecto psicossocial é muito subestimado, não é doença. Por que você vai fazer isso? Porque você vai se expor Você está bem, né? a Sua uma saúde. cirurgia voluntariamente. Por que Não é você uma vai apendicite, fazer? não é uma, né? E você vê que tocou sua alma e foi altamente reparador. Sim, muito. Né? Então, é uma cirurgia restauradora do seu ego, da sua autoestima, da sua sociabilidade. Não, e até porque, voltando aqui, algumas coisas que a gente comentou no início, a gente vê hoje essa influência midiática de redes sociais muito forte, né? De pessoas que fazem vários procedimentos, várias coisas. E a gente também vê notícias de pessoas que, por causa desse excesso de procedimentos, às vezes vai e não volta. Né? O corpo acaba falando assim, opa, chega, não aguento mais, você já me anestesiou demais, agora não consigo voltar mais. Eu não sei o que acontece, né? Para que provoque esse tipo de coisa, se isso varia de pessoa para pessoa, enfim. Mas a gente tem também essas situações, né? De pessoas que vão fazer um procedimento, entram em coma e simplesmente acabam perdendo a vida. Isso também cria esse medo, né? Acredito, na família, nos amigos. É midiático. Então, essas notícias, a notícia ruim, né? Sim. Ela é veiculada com muito mais intensidade. Claro. Né? É verdade. E se você pudesse voltar atrás, Raquel, eu acho que eu já sei a sua resposta, mas eu vou perguntar. Você faria alguma coisa diferente nessa sua jornada com a cirurgia plástica? Não. Colocaria aquela prótese maior. Eu trocaria, que é algo que eu vou fazer. Agora já vai dar para fazer, então. Sim, já tem 12, uns 15 anos que eu coloquei e já está na época, né, de trocar, né, doutor? Então, assim, eu já estou olhando que eu já tive filho, depois disso eu não tive problema nenhum com a prótese quanto à amamentação. Ao contrário, eu amamentei muito, eu dei muito leite, então foi uma coisa que todo mundo era contra por conta disso e não teve nenhum problema. Ou seja, a cirurgia plástica não atrapalhou não atrapalha, nada. né, a maternidade em nada, né? Em nada. Então, logo depois, por conta da amamentação, então deu, né, uma diferença no seio, mas não foi muita. Mas pelo fato de eu querer um tamanho maior e juntou o pós, eu falei assim, não, agora está o momento de fazer a troca. Então, e agora não tem mais essa de alguém querer oferecer resistência. Você já fez a primeira mesmo, ninguém vai te impedir de fazer a segunda, né, Raquel? Que legal. Isso é muito bacana. Quando você é uma nulípara, quando você não passou por nenhuma gestação e procura o implante de mama, a mamoplastia de aumento, você trabalhar com um implante um pouquinho a menos daquele do desejo, prevendo que essa paciente, ela é jovem, que posteriormente ela vai passar por uma amamentação, que a mama vai distender um pouquinho, e aí sim, então, você dá o plus. Sim. Né? Se você já tivesse colocado aquele volume maior, agora seria maior plus a mais, talvez o que você não quisesse, o volume que você não quisesse. Então é bom ser um pouquinho conservador e o médico passar isso. Sim, e no momento também foi uma coisa que ele conversou comigo por eu ser nova e não ter filhos ainda, foi o jeito que ele colocou a prótese. Porque poderia ter feito sem corte embaixo, mas aí eu não poderia amamentar se fosse pela areola, né? Então foi uma coisa que também eu falei, não me importava pelo tamanho do corte, mas que eu poderia amamentar logo depois. Então essa parte também foi uma coisa. Uma abordagem fisiológica, isso. Né? Isso não pode estar dissociado. Porque o cirurgião plástico, antes de tudo, ele é médico. Sim. Ele teve uma formação médica. Então sempre que você consegue preservar essa fisiologia, preservar a função, preservar a sensibilidade, é extremamente saudável e indicado. E a gente até, né, já havia comentado sobre isso, Exato. né, que o principal de qualquer cirurgia é manter a função, né, daquele órgão, independente de qual seja a cirurgia, principalmente na plástica, né, que é uma questão estética também. Raquel, o que você diria para mulheres que têm vontade de fazer essa cirurgia, mas ainda sentem algum medo ou insegurança de tomar essa decisão? Olha, qualquer medo que ela venha a ter, que foi o que aconteceu comigo,
vá no médico, converse com o cirurgião, porque normalmente ele vai conversar, vai entender o porquê daquele medo e vai sanar. Porque eu acho que tudo é uma conversa. E a gente, tudo que é uma coisa que, se for a primeira vez, a gente tem receio mesmo, né? Que é algo que ela não conhece, é a primeira vez. Então, tudo que é conversado, é alinhado, eu acho que a gente chega numa questão de não ter o medo. E que vale a pena. Vale muito a pena, né? Tá Vale. aí a sua prova, né, disso. É, hoje em dia, você sente que existe um equilíbrio entre a sua aparência e a forma como você se sente internamente? Sim. Tem muito equilíbrio porque é o que eu falei de início. Hoje eu me vejo como mulher. Porque quando a gente olha, se olha no espelho e tenta projetar uma coisa que você não está vendo, é um pouco triste, né? É angustiante que você fala assim, nossa, por que eu não tenho? Ou porque eu queria me ver assim e eu não consigo me ver assim. Gera uma frustração. Isso. Então foi algo que realmente eu recorri. Não tem como movimentar aquilo ali, né? A gente consegue chegar num acordo entre médico e paciente, falar assim, olha, eu quero me ver desse jeito e o que é possível e dentro, né, dos padrões a gente consegue organizar e chegar nesse sonho, né, que a gente normalmente tem. Com certeza. Doutor Evan, para quem está pensando em fazer uma cirurgia plástica, qual é o primeiro passo para garantir que essa pessoa está tomando a decisão correta, da forma mais saudável, né? Você já falou aqui sobre a conversa, sobre explicar tudo, mas assim, para aquela pessoa que de repente está naquele vale da indecisão ainda, que conselhos que você Eu acho que a daria? Raquel exemplifica isso, é o desejo. É o desejo. Ela foi contra família, era uma cirurgia que ela desejava muito e ela bancou, e ela se empoderou, atingiu o resultado. Eu acho que é isso, é o desejo. E eu acho que a gente consegue, aquilo que a gente deseja de alma, do fundo, a gente consegue. Com certeza, e faz total diferença, né? Sim. Total diferença. Raquel, você acredita que a autoestima ela é construída apenas pela aparência, que eu acredito que não, ou existem outros fatores que também são fundamentais para você se sentir bem consigo mesma, além da aparência? Ah, não só a aparência. A aparência é um dos É fatores, um né? detalhe, né? É um detalhe. Lógico que hoje em dia, por conta de toda essa questão de mídia que a gente, né, é invadida, é o tempo todo em cima daquilo ali, você sente um pouco mais, mas não é só isso. Eu acho que é 1%. Você se sentir bem é o começo. Aí depois o restante é uma construção mesmo da pessoa, né, do ser humano. Bom, eu acho que a gente conseguiu aqui passar por todas as perguntas que eu havia trazido. Eu não sei, vocês querem comentar alguma coisa? Querem trazer algo a mais? Eu Pode gostaria ficar à vontade. de deixar para quem nos assiste Sim, que a nossa instituição tem 2 cirurgiões plásticos sim, e o, o Hospital Silvestre teve o cuidado e o carinho de fazer uma tabela muito diferenciada e que a gente tem conseguido bater com qualidade, com valores, o mundo lá de fora. Então que venham para cá, que nos procurem, que prestigiem o hospital está remodelado, está bonito isso é verdade. Ó, a e nossa fachada estamos linda aqui. aguardando vocês. Tá, e a gente vai então reforçar, né, para você que de repente não assistiu desde o início, pegou agora, se você quiser marcar uma consulta com o Dr. Evan, nós temos outro cirurgião plástico também, entre em contato com a gente, o número é 21 DDD aqui no Rio de Janeiro, 30 34 4000, você pode agendar a sua consulta. O Dr. Evan está aqui, ele vai tirar todas as suas dúvidas. Se você tem algum medo, eu acho que esse episódio do podcast deve ter ajudado aí a pessoa que está com um pouquinho de medo ainda a tomar essa decisão e agir com coragem e enfrentar, né? Porque afinal, autoestima e beleza, elas podem sim andar juntas ali e vão melhorar outras questões também, sociais, emocionais, enfim, por completo, né? Tanto na mulher quanto para alguns homens também, acredito, né, Sem doutora dúvida. Eva? A gente fala mais das mulheres, mas a gente tem situações aí com homens também que precisam passar pela cirurgia plástica. É claro que eles não vão contar, a gente já sabe disso. Não, mas acabou o tabu. Acabou, né? Acabou o tabu, trazem os amigos. É isso aí.
Muito obrigada pela participação de vocês, Raquel. Obrigada, viu? A gente sabe que você enfrentou aí um trânsito difícil para chegar até aqui. E a gente agradece também a você que nos acompanhou até aqui. Esse foi mais um Silvestre Cast e a gente espera você na próxima semana. Até lá!